Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês, pessoal? Continuando a nossa matéria, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o tênis de campo, vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos e as possibilidades táticas do tênis de campo, né, pessoal? Então, assim como o tênis, todos os jogos que utilizam raquetes, né, os movimentos de rebatidas básicas são os golpes de direita e de esquerda, que eu vou estar falando um pouquinho mais para frente. Assim como nos esportes de invasão, é preciso elaborar táticas, né, que dificulte a devolução da bola pelo adversário, com a diferença de que nos esportes de rede, como no tênis, essas jogadas devem ser realizadas sem a invasão do outro campo, né, dificultando um pouco essa prática, né, mas por cima da rede. Para isso, em uma partida de tênis, a gente deve observar as ações do jogador adversário, o desenvolvimento do jogo. Então eu tenho que prestar muita atenção onde que está o meu adversário. Ele está perto da rede, ele está longe da rede, tá? Então aqui, ó, três orientações, né? Como o adversário realiza o saque e como se deve defendê-lo. Isso daí é uma primeira tática que eu tenho que observar. O jogo se concentra mais perto da rede ou no fundo da quadra? Então vai ter a diferenciação de como que eu vou devolver esse saque do meu adversário. Eu vou jogar ele mais forte no fundo da quadra, eu vou jogar ele mais fraco perto da rede, dificultando a recepção do meu adversário. As bolas desenvolvidas, elas são altas ou são baixas? Elas são rápidas ou lentas, né? Tudo isso daí influencia na tática e na estratégia do tênis de campo, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, ó, como eu falei para vocês, no tênis, assim como em todos os jogos que utilizam raquetes, os movimentos de rebatidas básicas são os golpes de direita ou forehand e de esquerda ou backhand, beleza? São as duas formas de se rebater a bola no tênis. As duas formas principais, né? Então aqui, galera, ó, nós temos o forehand. Forehand lê-se forehand ou direita. É um golpe executado movimentando a raquete com a palma da mão virada para frente. O contato com a bola é feito do lado direito para destros e esquerdo para os canhotos, pessoal. Então aqui o movimento do forehand, né, como eu falei para vocês. Vou bater a bola com a mão para frente, palma da mão para frente, ó. Tem toda uma movimentação do tronco também, né? Movimento do braço bem amplo, ok? E a batida da bolinha bem no meio da raquete. E agora aqui temos o backhand, do inglês significa golpear a bola com as costas da palma da mão, dominante voltada para a rede. É o golpe de fundo, né, que defende ou ataca apenas em um terço da quadra. O backhand, como ele é feito com a mão contrária, com o movimento da mão contrária, ele não tem tanta força. Então ele limita um pouco essa devolução e a gente trabalha com uma área menor na quadra. Aí a animaçãozinha do nosso bonequinho se movimentando aí, fazendo backhand, pessoal. Então a gente pode ver aí a movimentação do nosso backhand. Então o movimento é totalmente ao contrário, né? Vocês podem ver que o dorso da mão, né, as costas da mão que vai estar fazendo o movimento e a gente vê que a palma da mão fica para trás, fica voltada para o corpo, pessoal. É o movimento ao contrário, né, do que a gente viu no forehand. Então aí, pessoal, a gente pode ver, ó, a tática no tênis de campo. Assim como nos esportes de invasão, né, é preciso elaborar táticas que dificultem a devolução da bola pelo adversário. Nos esportes de rede, as jogadas devem ser realizadas sem a invasão do outro campo, como eu havia falado para vocês. E na nossa imagem aí vocês podem ver que é uma partida de duplas de tênis de campo. Então tem toda uma movimentação do atleta que fica à frente lá no quadradinho. Lembra que eu falei para vocês nas nossas questões lá da apostila? E devem ser observadas as ações do jogador adversário e o desenvolvimento do jogo. Então o meu saque vai ser mais forte ou mais fraco de acordo com a movimentação do atleta. Se eles estão mais para frente, mais próximos da rede, ou se eles estão mais longe, né, pessoal? Eu tenho que bolar a melhor tática para conseguir marcar o meu ponto. Então aqui são as três situações que eu falei para vocês, né? Algumas, algumas situações do tênis. Como o adversário realiza o saque e como se deve defendê-lo. O jogo se concentra mais perto da rede ou no fundo da quadra?
Então vocês podem ver no nosso desenho aqui, né, pessoal? Se o jogo está mais próximo da rede ou se ele está mais lá no fundo da quadra, tá? As bolas devolvidas são altas, né, como aqui no número 3, ou elas são mais baixas, como na número 1 e número 2. E essa devolução é mais rápida ou é mais lenta? Então, de acordo com a velocidade da bolinha, também vai ser como eu vou estar devolvendo a bola para o adversário, né, pessoal? Tudo isso é importante na tática do tênis de campo. Todas essas situações, né, pessoal, vão indicar, né, que tipo de estratégia e tática que devem ser utilizadas para cada momento, né? Eu vou explorar os pontos fracos do meu adversário e encontrar assim saídas para resolver os problemas criados por suas boas jogadas, né? Então, de acordo com a jogada, com a estratégia do meu adversário, eu vou montar a minha tática e a minha estratégia, né? Legal? Então aqui eu trago uma conexão para vocês, né, pessoal? Nós falamos um pouquinho sobre a esgrima e sobre o tênis de campo, então a gente vai fazer uma conexão entre esses dois esportes, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre esses dois juntos aí, como eles são importantes? Então aqui, pessoal, assim como a esgrima, o tênis é considerado um esporte clássico, né? Pois é praticado há muitos séculos, renovando sua tradição por meio da sua prática pelas novas gerações, né, galera? Esses dois esportes têm uma origem considerada nobre, né? Porque no início eram praticados por cavaleiros, reis e membros da elite europeia, galera. Apesar das mudanças ocorridas na sociedade, esses dois esportes, né, não atingiram popularidade no Brasil. Por quê, né, pessoal? Ao contrário de exemplos como o futebol e o vôlei, e isso pode ser causado por diversos fatores. No caso da esgrima, né, pessoal? A falta de espaço de treinamento e o custo dos equipamentos são determinantes para a esgrima. O tênis, apesar de ter tido uma ascensão, né, que foi em função das conquistas do Gustavo Kirten, que nós falamos na nossa aula sobre o tênis de campo, no final da década de 90 e início dos anos 2000, né, ainda não se tornou um esporte muito popular. No caso do tênis, uma das causas apontadas da sua baixa popularidade, né, pessoal, diz respeito à dinâmica do jogo, que não seria interessante para as redes de TV aberta. Por quê, né? Porque a duração de uma partida é muito grande, né? A forma de pontuação isso é pouco atrativo, né, para passar na TV. Imagina a TV Globo parar a sua programação do domingo de manhã lá, o Esporte Espetacular, parar por 6 horas, né, que pode durar uma partida de tênis, para mostrar uma partida de tênis, né? Ia parar toda a programação da Globo, né, pessoal? Então não é interessante. Apesar de ter bastante patrocínio, de ser um esporte bem elitizado, para a TV aberta não é interessante. Já nos canais por assinatura, né, os famosos canais de TV paga aí, eles param a transmissão, né, porque tem canais voltados diretamente para o esporte, né, pessoal? Aí eles têm como passar isso daí. A popularização do vôlei, por exemplo, né, pessoal, teve grande influência das alterações das regras desenvolvidas para possibilitar a sua transmissão na TV aberta. A gente estudou em anos anteriores lá, falando um pouquinho sobre as regras, sobre as transformações dos esportes, nós falamos do vôlei. Como o vôlei teve a sua transformação, né? Uma partida de vôlei também durava 4, 5 horas. Mas com a mudança das regras, pessoal, a gente conseguiu fazer com que uma partida durasse no máximo 2 horas quando tem o quinto set. Então isso daí aumentou o interesse da TV e das empresas que investiam em propaganda, né? Que tem um grande peso na divulgação de uma prática esportiva como foi no vôlei, né? Já nas Olimpíadas do Rio em 2016, né? O Tomás Bellucci, que era um atleta de tênis, chegou até as quartas de final, o mesmo resultado obtido pelo Gustavo Kirten nas Olimpíadas de Sydney em 2000. Então, esses bons resultados que os atletas do Brasil vêm alcançando até conseguiu trazer um pouquinho mais de popularidade para o tênis, mas ainda não o suficiente para a gente conseguir ver uma partida de tênis numa TV aberta, por exemplo. Aqui, pessoal, vou trazer para vocês uma, uma jogada tática numa partida de tênis. Ela vai ser narrada, pessoal, por um outro comentarista. Eu vou só ficar em silêncio acompanhando com vocês aqui. Vocês prestem atenção na narração do rapaz. Fala galera, Chitão com vocês. Trouxe um ponto do Tim contra o Raonic no Miami Open desse ano.
Quero mostrar primeiro a importância de um saque kick aberto. Como se você tiver isso no seu arsenal, você pode Não sei se algum de facilitar a distância que ele ficou se você traçar uma linha aqui da linha de dupla, ele está praticamente ali 1,5 m, 2 Lembrando, metros aqui é da linha de dupla. Aqui é tá? a linha do individual. Então aqui vocês podem ver, pessoal, que o saque foi feito na extremidade da quadra para dificultar ao máximo a recuperação do atleta, né? O retorno da bolinha para o atleta. E com isso ele joga a bolinha no outro lado e marca o ponto, pessoal. Muito interessante a jogada, ó. A dificuldade que o atleta tem de passar de uma extremidade da quadra para outra, pessoal. Muito legal, né? Então é isso, pessoal. Falamos um pouquinho sobre o tênis de campo, né? Sobre o backhand e o forehand. Um pouquinho mais sobre a tática no tênis, né, pessoal? Como é bacana esse esporte. Falamos um pouquinho sobre a esgrima também, a conexão da esgrima com o tênis de campo. Por que eles são tão bacanas, mas não são tão populares aqui no Brasil. E mostramos um pouquinho da tática do tênis, né, pessoal? Bem legal, né? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, pela atenção aí. Até mais, galera!